Olá, caros alunos, olá, caros inscritos aqui no canal Aulas e Artes no YouTube. Mais uma aula do nosso curso completo de HP 12C, agora com a aula de número 6. Mas antes de começarmos a aula de número 6, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Na aula anterior, eu disse que ia mostrar duas formas de como transformar o número fracionário, o período fracionário, né? 6 meses e 10 dias, como transformar isso em mês. Mas eu mostrei apenas uma, que é transformando em número misto, 6 inteiros e 10 trintaavos, depois passando para uma fração imprópria, 190 sobre 30, e depois mostrando em forma decimal. A outra forma, eu já até fiz em outras questões aqui, é tão somente você pegando o número total de dias e dividindo por 30 dias, que é a quantidade de dias em um mês. Então, você tem 190 dias e divide por 30, vai dar no mesmo. Eu costumo falar duas formas porque muitos alunos têm dificuldade em entender a ideia do número misto, de uma parte inteira, mas uma parte fracionária. Tudo bem? É isso aí. A gente agora vai ver a aula de número 6, última aula em que a gente vai tratar de convenção linear e convenção exponencial. Na próxima aula de número 7, a gente já começa um assunto novo, né? Novidade para vocês. Muito bem, aula 6, tem uma questão para ser resolvida, né? Deixa eu apagar logo isso aqui, vai pegando a sua HP 12C, né? Vai zerando a sua HP 12C, se prepare, caderninho do lado, para a gente continuar aqui o nosso curso, nessa nossa missão de realmente levar você a dominar a HP 12C, não é? Ok. Então, aí temos uma questão. Um capital é aplicado a juros compostos a taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Então, temos aqui, temos a nossa taxa I, né? 40% ao ano, durante 1 ano e meio. Nosso período é fracionário, 1,5, 1 ano e meio, né? 1,5 do ano. Ok. Aí ele diz, calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando o seu cálculo pela convenção exponencial, em relação ao seu cálculo pela convenção linear. Dado que 1,40 elevado a 1,5 é igual a 1,656,502. Você deve estar se perguntando assim, ô professor, que loucura é essa? Que questão difícil é essa? Não, é apenas mais uma questão muito inteligente, elaborada pela ESAF para auditor fiscal. Questão muito interessante e bem inteligente a questão, tá? Onde se cobra aqui o conhecimento de convenção linear, conhecimento de convenção exponencial e o conhecimento da variação percentual. Tudo bem? Esses 3 conteúdos são cobrados aqui nessa questão. Questão muito bonita, que a gente vai resolver na HP. Como eu disse, venho dizendo ao longo do curso, são questões de concursos, porque são questões mais inteligentes, mas que a gente está resolvendo na HP por uma questão de trabalhar com HP 12C. O curso é de HP 12C. Eu também resolvo essa questão no nosso curso de matemática financeira, mas esse aqui a gente utiliza como ferramenta a HP 12C. Bom, primeiro, não é uma questão difícil, questão tranquila, tá? Tranquila, uma questão que testa realmente o conhecimento. Bom, professor, para começar, cadê o capital? Ele não deu qualquer capital. Já disse a vocês, quando não der o capital, você pode arbitrar um capital. Você coloca qualquer capital, não tem problema, tá? Então, geralmente neste caso, eu prefiro colocar o capital 100. Capital 100, ok? Tudo bem? Aí, observe que ele vai dar a resposta em percentual, tá vendo? Em percentual. O que ele quer? Vamos ler de novo? Um capital é aplicado a juros compostos à taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Já montamos isso aqui, 40% ao ano durante 1 ano e meio. Ok? Aí ele diz, calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando o seu cálculo pelas duas convenções, pela convenção exponencial em relação ao seu cálculo
pela convenção linear. Bom, esse expoente aqui, essa potência que é dada aqui, é para facilitar o cálculo manual, já que no concurso não se usa HP, obviamente, né? Eles mostram, geralmente a banca traz uma tabela, ou então ela mostra uma exponenciação, um índice, alguma coisa que facilite o candidato, já que não pode usar calculadora. Ok. Mas, professor, por que perda? Calcule o valor mais próximo da perda percentual. Por que perda? Claro, gente, vai ter perda. Nós vimos aqui que a convenção linear leva a um rendimento maior de juros do que a convenção exponencial. Se lembram? Se você não se lembra, reveja todas as aulas, tá? Pessoal, aulas de um curso de HP12C, convém que você assista as aulas mais de uma vez, tá? 2, 3 vezes, assista mais de uma vez para que você realmente fixe o conteúdo. Então, o que acontece? A gente sabe que a convenção linear leva um valor maior de juros, rende um valor maior de juros, tá? Nós temos um período fracionário e esse meio ano aqui, 1,5 ano, 1 ano e meio, esse meio ano, ele quando tratado na convenção linear, ele leva a um rendimento maior dos juros do que quando tratado na convenção exponencial. Por isso que a questão diz a perda. Então, calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando o seu cálculo pela convenção exponencial em relação ao seu cálculo pela convenção linear. Então, a gente vai fazer o cálculo nas duas convenções, na convenção exponencial e na convenção linear. Vamos achar dois FVs, dois valor futuro, né? Vamos achar o valor futuro, FV, na convenção linear. Vou pôr um Ezinho aqui, ó, linear. E vamos achar o valor futuro, FV, o montante, né? Na convenção exponencial. Vou pôr FV com um Xzinho aqui, para dizer que é exponencial, tá? Ok? Muito bem. Aí, nós vamos depois calcular a perda, a variação percentual. Professor, eu ainda não entendi. Bom, vou ler de novo a questão, uma questão muito importante, tá? Um capital é aplicado a juros compostos à taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, ou seja, o montante, gente, ele vai perder de valor. Se você calcula um montante na convenção linear e depois calcula na convenção exponencial, você vai ver que vai haver uma perda de valor, porque na convenção linear ele vai ser maior. Claro, se você estiver tratando um período com parte fracionária. Um período inteiro não vai haver aí diferença, né, entre convenção linear e exponencial, tudo bem? Num período fracionário, você terá essa diferença sim. Porque nós já mostramos aqui que na convenção linear você trata a parte inteira no regime de capitalização composta e a parte fracionada ou fracionária no regime de capitalização simples. E já vimos aqui que quando você tem fração de um período, você sabe que os juros simples rendem mais que os juros compostos. Então, taxa ao mês, se você trabalha com fração de mês, os juros simples renderão mais que os juros compostos. Taxa ao ano, se a taxa é ao ano, está ao ano, e você trabalha com fração do ano, aí os juros simples renderão mais que os juros compostos, e assim por diante, tá? Só uma revisão rápida, já que se trata da última questão aqui de convenção linear e convenção exponencial, e sempre a primeira aula e a última de determinado assunto, eu gosto de esmiuçar para você realmente começar bem e fechar com chave de ouro, não é? Ok, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo na convenção linear e depois o cálculo na convenção exponencial. Interpretar a questão, ó, é que se torna mais difícil, porque o cálculo é bem tranquilo. Muito bem, zere a sua HP12C, depois a gente volta aqui essa tela, né? Vamos trabalhar com os nossos cálculos. Zera a sua HP, ok? F reg, seria HP. Vamos fazer o cálculo primeiro na convenção linear. Então verifique se a letra C está na tela. Se estiver, você deve tirar, tudo bem? A minha não está
com a letra C na tela. Caso a sua esteja, você vai apertar, já sei, professor, STO e depois EX, ok? Tudo bem? Aí, vamos lá. Digitando PV, que eu arbitrei ali 100, né? Digitando 100. Então, 100, aperta CHS, depois PV. Agora introduz a taxa, 40 e... Vai fazendo aí, me acompanhe. 40 e... Agora eu introduzo o período, 1.5, 1 ano e meio. 1.5 N. Agora eu aperto FV. Como o Czinho não está na tela, acabo tendo aí o valor futuro a juros, ok? Parece que eu fiquei o tempo todo aqui na frente e você não viu, né? Mas você está acompanhando na sua HP aí. Eu tenho o valor futuro aí, 168, é o valor futuro na convenção linear. 168, supondo que tenha aplicado 100 a essa taxa. E durante esse período, na convenção linear, sem a letra C na tela, no visor da HP, você vai ter um montante de 168. E na convenção exponencial, professor? Bom, você poderia zerar HP, fazer o cálculo de novo, ou simplesmente aproveitar o mesmo cálculo. Simplesmente agora colocando o Czinho na tela, né? Então vamos lá? Eu vou apertar STO e depois EX, vamos lá? STO, EX, pronto. Agora a letra C se encontra na tela. Estou dizendo à calculadora que eu quero o cálculo agora na convenção exponencial. Mas eu posso usar os mesmos dados que eu coloquei. Tudo bem? Não preciso fazer de novo. Agora eu devo apertar FV 2 vezes, ok? Uma vez, 2 vezes. A calculadora HP vai me dar 165,65, R$165,65, que é o cálculo do valor futuro na convenção exponencial. 165, 165,65. Pessoal, observe que na convenção exponencial, o montante, ele foi menor do que na convenção linear. E aí você deve estar se perguntando assim, mas professor Jusilândio, o senhor nos disse no início lá do módulo intermediário, deste módulo, o senhor nos disse que convenciona-se a convenção exponencial, ela é a mais utilizada. A convenção linear é pouco utilizada. Poxa, mas por que a convenção exponencial é a mais utilizada, né? As pessoas nem sabem que ao calcular uns juros compostos na HP, estão calculando na convenção exponencial. Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Nem se dá o nome de convenção exponencial, porque trabalha-se como se só houvesse aquela forma de calcular juros compostos, não é isso? E muitos professores dizem, olha, coloca o Czinho na tela, mas muitos também não param para dizer o porquê. Justamente porque ele não está interessado naquilo naquele momento. Ele quer que você aprenda a calcular juros compostos. Mas está aí, sem o Czinho, os juros rendem mais. Mas por que então, professor Jusilândio, que o mercado geralmente pouco se preocupa com a convenção linear? É justamente porque é raro você ter o período com parte fracionária. É raro. E mesmo assim, quando tem, na maioria das vezes, prefere-se a convenção exponencial por facilitar o cálculo, tudo bem? Mas quando se trata de valores elevados, milhões, bilhões, trilhões, obviamente essa diferença ela vai ser muito grande. Então, em grandes contratos, e você precisa estar preparado para isso, né? Grandes empresas sabem a diferença entre a convenção linear e a exponencial e em algum momento vão preferir uma ou outra, conforme que eu já disse aqui, né? Se vai pagar juros, vai preferir a convenção exponencial, né? Se vai ganhar juros, vai preferir a convenção linear, é o caso dos bancos, tudo bem? Bom, então, é isso que a questão quer. Se a convenção linear leva a um valor futuro maior que a convenção exponencial, aí a questão quer saber exatamente qual foi a variação percentual. Porque nesse caso há uma perda, né? Se você pode cobrar na convenção linear, né? Você emprestou o dinheiro e você pode cobrar na convenção linear. Você emprestou um dinheiro cujo período é fracionário. Você pode cobrar na convenção linear. Se você cobrou na convenção exponencial, houve uma perda. Tudo bem. Qual é essa variação percentual?
Qual foi o percentual da perda? É isso que a questão cobra. Vamos ler de novo? Um capital é aplicado a juros compostos, ele aplicou a juros compostos, né? A taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante. Ou seja, ele aplicou utilizando a convenção exponencial, que rende menos. Poxa, mas se ele tivesse aplicado na convenção linear, renderia mais. Aí a questão pergunta, calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando o seu cálculo pela convenção exponencial. Vai haver perda. Se calcular pela convenção exponencial, vai dar 165,65. Vai haver perda. Aí ele quer que você calcule esta variação percentual, essa perda, né? Caso o camarada aplique na convenção exponencial, deixando de aplicar na convenção linear. Então, qual é o percentual desta perda? Aí, quando você vai lá nas alternativas, né? Aí você vê, olha, professor, na letra A está dizendo que perdeu 0,5%, né? Letra B, que essa perda foi de 1%, letra C de 1,4%, letra D de 1,7%, letra E de 2%. Professor, não parece muito pouco? Não, pessoal. Como eu disse, essa perda parece pouco aqui, né? Vai ser um valor bem pequeno, alguns reaisinhos, parece pouco aqui, porque trata-se de valores pequenos. Quando você trabalha com valores grandes, 1 milhão, 1 bilhão, você vai ver que esses percentuais vão levar a valores bem elevados. Tudo bem? Agora, como é que se calcula então essa variação percentual? Como é que é feito esse cálculo? Um cálculo de variação percentual. O que eu preciso saber, o que a questão quer é o seguinte. Bom, se poderia cobrar na convenção linear, por exemplo, 168, e depois cobrou na convenção exponencial, que é bem menor, qual foi a perda percentual? E agora, professor? Calcule na HP. Pode ser feito manualmente, obviamente, né? Mas eu posso calcular na HP. Né? Vamos ao cálculo na HP? Vamos lá. O que você vai fazer? Como é que eu calculo uma perda percentual? Eu vou digitar o valor maior, já que houve perda, o valor maior, depois o valor menor, e em seguida calcular a variação percentual. Muito tranquilo, já mostrei isso aqui em aulas anteriores, quando eu mostrei o cálculo de porcentagem. A gente vai agora revisar rapidinho, né? Dentro desta aula. 0 é a sua HP12C, poderia utilizar o valor que já está aí, mas para não te complicar, vamos colocar o valor maior primeiro para mostrar realmente que houve perda. Então, 0 HP, F-reg. Agora eu digito o valor maior na convenção linear, 168. Digito 168. Este é o valor na convenção linear. Aperto Enter. Agora vou digitar o valor na convenção exponencial, o valor futuro. 165,65. Então, vamos lá. 165,65. Ok. Agora que eu digitei o valor na convenção exponencial, o valor futuro, né, o montante na convenção exponencial, eu quero saber agora a variação percentual entre os dois. Professor, como é que eu calculo a variação percentual na HP? Olha aqui, vou apontar aqui com o lápis, vou mostrar para você a tecla delta%, que está em branco, tá vendo? Ou seja, eu não preciso acessar nem F nem G. Eu só aperto delta%, variação percentual. Delta%, está lá. Houve uma queda, olha o sinalzinho de menos aí, de 1,40, 1,4, né? Queda de 1,4. Por que queda? Porque eu parti do maior para o menor. Eu parti da convenção linear, que rende mais, para a convenção exponencial, que rende menos. Então está aí uma queda de 1,40%. 1,4. Vamos ver qual é a alternativa, então. Vamos ver qual é a alternativa. Nós temos aí 1,4 na letra C. Então a resposta da questão é a letra C. Você deve estar se perguntando, professor, por que a ESAF não colocou o sinal de menos ali? Na verdade, a ESAF está certa, não precisa colocar o sinal de menos ali por conta da própria redação da questão. Né? Olha o que diz a questão. Vamos apurar isso aqui. A questão diz, calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, o valor mais próximo da perda percentual.
Então, não há necessidade de você colocar o sinal de menos ali. Mas quando você faz na HP, a HP já mostra lá o sinal de menos. Tudo bem? Ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado desta aula, né? E espero você aqui na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!